Teve polêmica por conta de cor de chuteira, mas a história não é bem como foi divulgada inicialmente. Nós vamos falar sobre o treinamento, porque temos dois sustos para mostrar e relatar, e pode até influenciar nos planos do técnico Renato Portaluppi. Enquanto isso, a garotada segue tendo oportunidade em um dia cheio de trabalho para Renato. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Não esquece de passar na KTO, te registra lá usando o cupom A Dupla, que você ganha 20% em cima do primeiro depósito e deixa os jogos bem mais interessantes. Eu preciso falar com você sobre as últimas horas do Grêmio e a polêmica da cor da chuteira foi pauta. Nós vamos abrir com isso. Afinal de contas, a informação que inicialmente foi divulgada pelo nosso colega, grande repórter Vene Casagrande, apontava uma rixa, inclusive, de alguns jogadores, ou pelo menos uma decepção de alguns jogadores com o próprio Grêmio, porque o tricolor vetou a utilização de uma chuteira cor-de-rosa da Adidas. Adidas, que é fornecedora de alguns atletas, patrocina alguns jogadores do elenco, e ela lançou uma chuteira e queria que alguns atletas utilizassem. Na verdade, todos os patrocinados hoje do grupo gremista. A questão é que o Grêmio vetou porque o tom do rosa era muito parecido com um vermelho na televisão, nas imagens. E aí, para evitar polêmica, para evitar insatisfação, a direção chegou nos atletas, conversou com eles e disse: olha, é melhor evitar isso aí. O ponto crucial é que, de acordo com a história que inicialmente foi divulgada, os jogadores estariam perdendo o patrocínio da Adidas por conta do veto do Grêmio. E a história não é bem assim de acordo com o tricolor. Os jogadores que foram pressionados, em especial pela marca esportiva, estavam no fim do contrato. E, por conta disso, não houve renovação, é verdade. Mas não pelo veto do Grêmio. Já estava em fim de contrato, as coisas não estavam caminhando, pelo menos teoricamente, e aí não houve a renovação. Os jogadores reagiram de uma forma muito tranquila quanto ao assunto, garantem os dirigentes gremistas. E é importante colocarmos aqui que houve a pressão da Adidas de maneira muito forte, quase que em tom de ameaça ali, tentando coagir os atletas, o que acabou não evoluindo. Para vocês terem uma ideia, quando o Soares desembarcou em Porto Alegre lá no início de janeiro, ele usava uma chuteira da Puma com tons de laranja. E entre os setoristas ali a gente sempre brincava, cadê o Soares quando estava no campo? É aquele ali, de chuteira vermelha, porque parecia muito vermelho e não é comum, Não é comum. E o Soares trocou porque os dirigentes conversaram com ele, ele até deu a chuteira dele para um funcionário lá do CT e hoje evita também, essa tonalidade, qualquer tom que se assemelhe ao vermelho, é uma questão cultural e esta é a história contada pelo tricolor. Precisamos falar sobre o treinamento porque a atividade foi marcada por muitas conversas do técnico Renato Portaluppi. O treinador pode inclusive ter indicado os seus titulares para sábado por conta destas conversinhas no campo. Primeiro, o Diego Souza. O centroavante chegou acompanhado do Renato lá no treinamento e ouviu muitas orientações. Começará o jogo de sábado contra o São Luís. Quem também conversou com o comandante foi o zagueiro Natan. Recuperado de lesão, Natan espera por uma oportunidade e deve ganhar neste final de semana ao lado do Gustavo Martins. Um trio também foi chamado. No final da atividade, depois do apito final, Galdino, Gabriel Silva e Gustavinho foram até o técnico Renato conversar a pedido do treinador, um indicativo de que podem formar o meio-campo gremista, com o Diego Souza à frente. Pelo menos eu estou apostando isso. O time ainda não foi definido. Renato comanda treinamento nesta sexta-feira pela manhã para, com portões fechados, escalar o Grêmio que encara o São Luís. A viagem gremista rumo a Ijuí acontece na primeira hora da tarde desta sexta-feira. Renato também aproveitou para observar e conversar com os jovens. E ele deu espaço novamente à garotada que aparentemente aproveitou bem a chance.
Ronaldzinho, Rubens, Cauã Kelvin, jogadores que nós citamos no último diário, estiveram presentes lá mais uma vez. Só que com os acréscimos do Thomas Luciano, lateral direito, e do centroavante Pedro Clemente, que disputou a última copinha. Todos tiveram a oportunidade de trabalhar com bola sob a supervisão do técnico Renato Portaluppi. E os pontas, pelo menos, aproveitaram melhor a oportunidade, me pareceu. Primeiro porque Zinho conseguiu balançar as redes, num chute bem característico dele, como dá para perceber, né? Destro, bateu cruzado e fez o seu gol. Já Rubens, observado bem de perto pelo técnico Renato, foi orientado pelo treinador, bateu um papo e isso é um claro sinal de que o Renato estava muito atento às movimentações dos garotos. Rubens e Zinho são pontas e o Grêmio carece de pontas, né? É possível que eles tenham oportunidade no grupo principal, pelo menos para trabalhar. Eu, inclusive, sigo na expectativa da lista de relacionados para saber se um desses meninos terá a oportunidade de jogar ou pelo menos de ficar como alternativa lá em Juí. O Grêmio que teve no treinamento 2 sustos. A atividade foi marcada por 2 sustos. O primeiro foi nesta jogada aí, ó. Luizito Soares se chocou com o Breno e o goleiro precisou de atendimento médico. O próprio Soares saiu mancando, mas o Breno foi quem mais, gerou aí uma certa ansiedade para saber o que estava acontecendo. Mas foi uma rápida pancada, ele conseguiu se recuperar e voltar para o treinamento. Foi um choque feio, foi um choque bem feio, mas o Breno conseguiu voltar e o Soares também pôde ter sequência. O segundo susto envolveu o Felipe Carbajo, ele que deve ter oportunidade de começar jogando contra o São Luís de Juí, sentiu dores na musculatura da perna e conversou com o Renato e acabou sendo liberado já do meio para o fim da atividade. Era quase final do treinamento quando o Carbajo relatou essas dores. O problema é que esse desgaste físico pode trazer consequências no planejamento do Renato, já que o jogador está sentindo. É uma longa viagem, é um jogo de alta intensidade, é possível que o Carbajo seja preservado. Eu estou pelo menos acreditando nisso, tá? Vamos ver como o jogador vai se sentir na sexta-feira e a definição do Renato se dará depois dessa conversa com o Felipe Carbajo, sem dúvida nenhuma. Para a gente fechar o nosso Diário do Grêmio KTO, ainda sobre o treinamento. Vina está trabalhando, e trabalhando forte, na expectativa de poder fazer a sua estreia já neste sábado contra o São Luís. Vina que parece estar já bem integrado ao grupo de jogadores e experimentando um pouquinho do que é o dia a dia no tricolor. Depois da atividade, ele foi lá bater uns pênaltis, testar o pé, fazer lá o seu trabalho individual e teve que ouvir corneta do Renato. Só que dessa vez o tiro saiu pela culatra, Renatão? Olha só, o Renato foi lá bater um pênalti e errou. Ele quis mostrar como é que se fazia e errou, tocou na trave. Mas no segundo o professor caprichou e botou na gaveta. Trabalhar com o Renato é isso aí, viu, Vina? Tem o lado lúdico, mas também tem o puxão de orelha pesado. A gente precisa contar, ainda nesse diário, que o Campinense vendeu o mando de campo. O jogo não será mais na Paraíba, o que nos bastidores alegra o Grêmio, já que agora a viagem será para Brasília. O confronto foi agendado para o estádio Mané Garrincha no dia 1º de março. O que economiza aos tricolores tempo de viagem e uma preparação mais adequada para o Clássico Grenal do dia 5 de março. Jogo confirmado, já colocado lá na CBF, tricolor respira aliviado. Se teve algo que o Grêmio lamentou muito depois do sorteio da Copa do Brasil, era ter que viajar para Paraíba. Agora o problema não existe mais, o mando de campo foi vendido, o Campinense vai mandar lá em Brasília. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, vem fazer parte da dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.